Boa noite, personas! 1º de janeiro de 2026. Tem que acostumar agora com 2026. Falamos tanto 2025, 17 horas e 23 minutos. Eu estou aqui hoje sozinho, sem o meu parceiro Rafael Gripe, que está de férias. E a gente tenta, ficar longe das redes sociais o máximo possível para curtir umas férias com a família. Mas são tantas notícias, são tantas coisas acontecendo no Brasil e fora do Brasil, que ficamos assim, ansiosos para falar, para comunicar com as pessoas que nos seguem, que nos assistem, que nos acompanham. E tem algumas notícias hoje para falar com vocês, algumas informações, e a gente vai por aqui, vai conversar um pouco, espero que a gente tenha aqui um bom bate-papo. Se você entrar, quiser fazer algum tipo de comentário, pode fazer. Mesmo depois de postado o vídeo, fique à vontade para fazer o seu comentário. Esse aqui é o Factual Nacional. E dentro do Factual Nacional, nós temos aqui esse vídeo esse canal, programa de notícias, que a gente vai batendo um papo com vocês aqui e ficando a par, de tudo que está acontecendo. Então, a gente comenta com vocês, vocês comentam daí, e juntos vamos trocando aqui as experiências. Vamos começar aqui, pessoal, com uma notícia que, para nós, da direita, não é nenhuma novidade, A gastança do governo Lula. Então, aqui o deputado federal André Fernandes, ele fez esse post, agora recente, no X-Twitter. Ele diz que mais de 120 milhões do seu dinheiro, isso mesmo, do seu dinheiro, do meu dinheiro, gastos em publicidade pelo governo Lula em 2025. Para a gestão de poucos avanços positivos, restou impulsionar narrativas. Então, nós sabemos, pessoal, que o governo Lula ele não tem nada a oferecer, a picanha não deu certo, as manobras políticas que eles tentaram não deram certo. Algumas deram, Muitas manobras terríveis aí para a população deram certo. O que restou para eles aí? Fazer propaganda, criar narrativas, propagandas que convencem realmente. Infelizmente, essas propagandas, elas convencem muitas pessoas. Nem todos estão preparados, bem informados, politizados, para entender que o jogo de narrativas da esquerda ele é muito forte e ele consegue entrar na mente e, por que não dizer, nos corações de muitos brasileiros não politizados que, às vezes, se informam em um só canal, em uma só linha de informações. Então, tá aí, a gastar 120 milhões em propaganda, em narrativas. É uma notícia triste porque a gente sabe que poderia ser investido não estou dizendo que não pode investir em propaganda, não, viu, pessoal? O governo ele tem, sim, que divulgar muitas coisas que ele faz. Mas o governo Lula ele não tem nada de bom para divulgar, Ele divulga aí, ele cria narrativas, como nós já falamos. Então é isso, pessoal. Infelizmente, pagamos esse pato aí, pagamos essa fatia aí das narrativas do governo Lula. Temos aqui também, pessoal, uma informação muito importante que eu quero compartilhar com vocês, algo que realmente entristece o coração da gente quando a gente vê uma notícia dessas. Quero aqui compartilhar com vocês, vou remover aqui essa notícia desse rapaz aí e vamos colocar aqui para vocês. Alexandre de Moraes negou prisão domiciliar do ex-presidente da República. É isso aí, pessoal, é isso mesmo. Alexandre de Moraes, o rei, o supremo ser do Brasil que manda em tudo. Ele agora, além de, nós já sabemos que ele é vítima, ele é juiz, ele é promotor, ele é investigador, ele é tudo no Brasil, Agora ele é também médico, Vamos continuar vendo a notícia aí. Doutor Alexandre de Moraes, médico. Notícia que acaba de chegar aqui na CNN Brasil, 9 horas 46 minutos. Decisão
recém-exposta, emitida pelo ministro do Supremo. Luísa Martins já está aqui em tela comigo. Atenção para este breaking news. Alexandre de Moraes negou prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Luísa. Diz que, diferentemente do alegado pela defesa, não houve um agravamento da situação de saúde do ex-presidente. Ele é médico. Os médicos, junto com o corpo jurídico do presidente da defesa, dizem que ele precisa, né, de um repouso da família, próximo da família, algo domiciliar, não pode voltar para a prisão, porque precisa de cuidados específicos. E a gente sabe, né, pessoal, com a família perto, os filhos, os amigos, é bem mais fácil a pessoa recuperar. Mas o doutor Moraes, ele realmente ele não quer que isso aconteça. Então, ele disse que Bolsonaro, depois dessas cirurgias que ele fez, de tudo que ele estava passando, mentalmente, fisicamente, ele melhorou, ele já está melhor, e por isso ele pode voltar para a prisão que ele estava. Mas sim um quadro clínico de melhora dos desconfortos que ele vinha sentindo após a realização da cirurgia, conforme foi apontado ali nos laudos que foram anexados ao processo. Então, Moraes diz que, olha, ele foi submetido à cirurgia, foi submetido a uma série de procedimentos para tentar controlar ali a questão, né, dos soluços e dos desconfortos, e esses procedimentos foram bem sucedidos, ou seja, o presidente está melhor agora do que estava antes de ser internado. Portanto, ele deve voltar à superintendência da PF para continuar cumprindo normalmente a sua pena de 27 anos e 3 meses de prisão. É isso aí, pessoal. Não tem comentário isso aqui. Tá falando aí a jornalista da CNN dizendo que realmente ele não quer que Bolsonaro tenha um tratamento humanitário. Talvez se fosse um traficante, talvez se fosse alguém ali do Petrolão, do Mensalão, se fosse alguém ali do roubo dos velhinhos do INSS, quem sabe se estivesse nessas condições de saúde. Bolsonaro já passou por... Agora já perdemos a conta, né, pessoal? Eram 7 cirurgias, agora já foi 8ª, 9ª, já não sei se está na 9ª, se já foi para a 10ª cirurgia, depois daquela facada em 2018. Então, o que restou? Restou para o povo brasileiro, o povo de bem, orar pelo presidente, orar para que ele realmente venha receber aí os cuidados de Deus, porque os cuidados da justiça ele não está recebendo, né? Não está recebendo de acordo que todo mundo vê, percebe que uma pessoa nas condições físicas dele, mentais, não tem condições nenhuma de ficar numa prisão, né? Até porque seria uma prisão domiciliar, pessoal, ele teria ali as suas cautelares, as suas restrições. Então isso é muito triste, o que Alexandre de Moraes está fazendo com o Bolsonaro. É muito triste, é lamentável chegar, né, a nossa lei, a nossa justiça, chegar a esse nível, a esse ponto que chegou no Brasil. E temos aqui uma postagem do Flávio Bolsonaro, quero mostrar para vocês. Flávio Bolsonaro diz o seguinte: até quando Moraes terá procuração para praticar a tortura? Uma pergunta. Quem está falando aqui é o Flávio Bolsonaro, pessoal, sou eu. Olha só, em mais uma decisão cheia de sarcasmo, ele diz, Flávio diz que tem sarcasmo nessa decisão. Porque ele diz que o cara fala que ele está melhor, ele nem foi lá, ele não examinou, e ainda que fosse, ele não é médico, dizendo que a saúde de Bolsonaro melhorou. O laudo médico é claro, está dizendo Flávio, em apontar que ele precisa de cuidados permanentes e que não podem ser garantidos numa prisão. Existe até o risco de, vocês sabem, né, pessoal, de uma parada cardíaca, de um AVC, outros riscos mais. Então, quer dizer, olha que imagem triste. Um homem que nós sabemos que lutou e luta pelo seu país, se preocupa realmente com as pessoas e realmente poderia ter ficado nos Estados Unidos quando estava lá, antes daqueles problemas, depois do 8 de janeiro, do fatídico golpe, né, daquele golpe com bala, né, de algodão doce. Mas aí, olha o que está acontecendo com
com o presidente Bolsonaro. Eu fico imaginando se fosse o Luiz Inácio, né, nessas condições aí de saúde, na prisão, né, porque ele foi preso por vários crimes, né? Realmente cometeu vários crimes. E se fosse o Luiz Inácio que estivesse na prisão, eu tenho certeza que ele já estaria em casa, numa prisão domiciliar, curtindo ali o seu momento com a sua família. Mas, enfim, pessoal, realmente preocupante, e a gente tem que orar, pedir a Deus para que promova aí uma saída, porque se depender do inquérito aí que está submetido nas mãos de Alexandre de Moraes, não vamos ter nenhum tipo de tratamento humanitário para Bolsonaro. Até porque, né, a Magnitsky veio sobre Alexandre de Moraes porque ele cometeu ali abusos, né, crimes humanitários, não só contra brasileiros, mas também contra residentes, né, e americanos. Então, nós sabemos que Alexandre de Moraes, ele é um homem diferenciado para o lado da maldade, né, sandice, da loucura, porque não tem condições, gente. Isso é inadmissível. Qualquer pessoa de bem, se você conversar com juristas, se você conversar com médicos que realmente não são militantes, eles vão dizer, olha, isso aí é um absurdo que está acontecendo. Mas está acontecendo, pessoal. Está acontecendo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui para a próxima pauta. Queria ver com vocês essa notícia aqui, essa situação aqui também, ela chama muita atenção. Vamos lá. O Banco Master é suspeito de uma nova fraude agora de mais de 11 bilhões de reais, envolvendo fundos de uma empresa investigada por ligação com o PCC. Tá ouvindo? Eu vou voltar, porque isso aqui é muito importante. Olha, Master, uma empresa que tem ligação com a empresa que está sendo investigada por ter ligação com PCC. O Banco Master é suspeito de uma nova fraude agora de mais de 11 bilhões de reais, envolvendo fundos de uma empresa investigada por ligação com o PCC. Ontem, o dono do banco e um ex-presidente do Banco de Brasília foram ouvidos pela Polícia Federal sobre outra fraude de 12 bilhões. O Banco Central enviou ao Tribunal de Contas, na semana passada, um relatório com suspeitas atribuídas ao Banco Master. Uma delas é de que a instituição investiu em fundos em nome de laranjas, e vários deles foram alvos da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. A ação foi desencadeada em agosto, para investigar lavagem de dinheiro do PCC por meio de empresas financeiras e postos de combustíveis. Os negócios do Master com a REAG, distribuidora de títulos e valores mobiliários, teriam ultrapassado os 11 bilhões de reais. Em outubro, a holding foi proibida de operar na Bolsa de São Paulo. No mês passado, essa suspeita de crime foi enviada pelo Banco Central ao Ministério Público Federal. Depois dos depoimentos de ontem, a avaliação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República é que as situações de Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa ficaram mais complicadas. O dono do Banco Master e o ex-presidente do BRB, o Banco do Governo de Brasília, falaram por mais de 5 horas e depois ficaram frente a frente em uma acariação. A princípio, Vorcaro não deu indícios de que irá fazer delação premiada. Ele tem relações estreitas com diversas autoridades em Brasília. O caso tramita em sigilo Vorcaro não quer delação premiada. Ele tem relações estreitas. Pessoal, esse caso aqui é um escandaloso. Esse caso aqui, eu lembro, né, bem do Mensalão, do Petrolão, não acompanhei muito na época, né, porque eu era muito jovem na época, mas aqui, esse caso de agora é muito escandaloso. Tem político envolvido, já sabemos, né? Tem político envolvido, né, políticos, caciques políticos, gente do topo da política, do centro, da esquerda, né, da centro-direita, infelizmente, tem sim. Aqueles que enganam, né? Aqueles que se passam por bons moços, cheios de bons costumes, de moral, de honestidade, que vendem a imagem de uma pessoa que busca ali fazer o bem, fazer a coisa certa, mas nós sabemos que no meio político tem muito pilantra, muito sacana. Não são todos, mas são muitos. E tem muito envolvimento com coisas erradíssimas. Então, a gente não pode, pessoal, generalizar, né? Que todas as fintechs, que todos os bancos digitais estão envolvidos em corrupção, que todos os bancos, ainda que eles estejam envolvidos em muitas coisas erradas,
nem todos, pessoal, estão envolvidos com muita coisa errada, né? Estão envolvidos nesse caso aí do Banco Master. Nós lembramos aqui do Petrolão, do Mensalão, aquela nojeira que foi, aquelas vendas, eles vendiam a alma. E hoje não é diferente, pessoal. Tem político ali que ele, para se manter no poder, para se manter nas benesses ali do cargo, e o poder que o cargo lhe dá, ele vende a própria alma aí pro bicho, entendeu? Para poder se manter. Vamos continuar ouvindo. Vetado pelo ministro do Supremo, Dias Toffoli, mas a avaliação é que os dois investigados caíram em contradição, principalmente quando perguntados sobre os detalhes da negociação da compra do Banco Master pelo BRB, a suspeita de fraude. A Polícia Federal afirma ter indícios de que o BRB comprou do Master 12 bilhões de reais em títulos inexistentes para injetar dinheiro artificialmente na instituição e evitar a falência. Na acariação, os investigadores exigiram explicações de Vorcaro de como a carteira foi gerada e qual era a garantia de que os papéis seriam pagos. Paulo Henrique Costa foi perguntado sobre como a operação foi feita e que exigências foram apresentadas para que o dinheiro realmente voltasse para os cofres do banco. Segundo investigadores, essas respostas tiveram contradições. É tanta pilantragem, tanta coisa errada, que os caras, né, eles também não conseguem. Não tem, a mentira, pessoal, não tem como combinar essa questão do Banco Master. Não tem como a pessoa combinar ali, por mais que ele combine, por mais que ele faça antes ali os detalhes, na hora da investigação, na hora da arguição ali com a delegada, a pessoa sempre, o policial, ele sabe levar a pessoa ali de uma forma que ele vai falar alguma coisa que vai dar contradição. E já deu contradição. Então, agora, né, foi feita uma cariação, mas, olha só, os jornais publicam, é um negócio que está em sigilo, mas os jornais publicam, a CNN publica, a Globo publica, os demais jornais, os Metrópolis publica, algo que está em sigilo, mas a gente sempre sabe, acaba sabendo, né, de alguma coisa. Vamos continuar ouvindo. A defesa do ex-presidente do BRB negou e disse que foram apenas percepções distintas sobre o mesmo fato. Os advogados do dono do Master não se manifestaram. No início da sessão, o juiz auxiliar do gabinete de Toffoli e a delegada da PF se desentenderam sobre como seriam os trabalhos. O ministro queria começar com os depoimentos, ao contrário da delegada, e repassou uma lista de perguntas a serem feitas, o que para a corporação seria interferência nas atividades da Polícia Federal. As oitivas prosseguiram depois que as ordens de Toffoli constaram em ata. Já a participação do diretor de fiscalização do Banco Central foi recebida com alívio aqui no BC. Ailton de Aquino só prestou depoimento por cerca de 1 hora e foi liberado da cariação. O temor no Banco Central era de que a eventual participação dele pudesse precipitar a convocação de outros diretores para explicarem o caso, o que na avaliação da instituição poderia gerar desgaste para o BC. A compra do Master pelo BRB foi vetada pelo Banco Central, que determinou a liquidação da instituição. No Congresso Nacional, a oposição afirma que já tem as assinaturas necessárias para criar uma CPI para investigar o Banco Master. E é isso mesmo. Já tem assinatura suficiente e vão dar entrada numa CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, né? Então a gente espera que todos esses cidadãos aí, Vorcaro, o diretor do RBC e todos os, né, do Banco Central, todos eles possam ser ouvidos ali nessa CPMI. A não ser que eles consigam, né, o próprio STF, o STF, que é aquele que deveria julgar, ouvir as pessoas, muitas vezes dá um habeas corpus, permitindo com que as pessoas não sejam ouvidas, elas fiquem mudas ali na hora de falar na CPMI. Então, pessoal, nós sabemos que tem muita coisa acontecendo e a população ela precisa ficar atenta aos detalhes dos fatos que estão ocorrendo. A direita precisa realmente aproveitar essa janela de oportunidade, porque é uma coisa que está acontecendo no Brasil. Nós não dependemos de algo externo, como a direita ficou ali muito dependente da situação da Magnitsky, né, da questão dos vistos ali dos parlamentares, né, dos ministros, de alguns parlamentares da esquerda, e aquela janela de oportunidade passou, pouco foi feito, mas agora tem uma oportunidade dentro de casa, um escândalo dessa magnitude dentro de casa, em que a direita precisa realmente se organizar, mesmo estando em recesso parlamentar, a direita precisa se organizar e passar por cima de muitos obstáculos para ter realmente algo efetivo nessa situação, porque eles vão tentar de todas as formas conter esse problema.
Então, as peças do tabuleiro já estão se mexendo, porque tem muita gente graúda envolvida e eles estão se mexendo para se proteger. A gente sabe, né? Sigilo, ministro que viaja com advogado em jato para ver jogo de time de futebol. A gente sabe que tem banco contratando agências de advocacia por 129 milhões para poder defender suas causas, um contrato que a própria PGR diz que existe, mas nunca viu o que essa agência fez, ninguém sabe o que ela fez para ganhar esse dinheiro, que já começou a cair na conta da agência, da dona Viviane Bastos de Moraes. Então, nós não sabemos realmente, isso precisa ser investigado. Tá bom, pessoal? Vamos continuar acompanhando e a gente espera que algo importante saia desse meio aí, porque a direita não pode dar mole. Os parlamentares, agora é ano eleitoral, os parlamentares eles precisam trabalhar muito, precisam trabalhar muito para desvendar esse mistério aí e não deixar aqueles que estão roubando o Brasil impunes. Tá bom, pessoal? Vamos aqui para mais um vídeo que eu julgo esse vídeo muito importante para nós da direita. Vamos fazer uma análise aqui sobre o nosso comportamento da direita e como a direita vai se comportar, poderá se comportar para esse ano eletivo, né, esse ano eleitoral 2026. Lembrando que, pessoal, é uma análise. Então, cada um analisa da sua forma e toma suas conclusões. Vamos assistir. Vocês não conseguem enxergar o game, o jogo, o que está em jogo. Vocês estão alimentando um quarto mandato do Lula. Então, aqui é o Cláudio Dantas. Confesso que eu não sou muito fã do Cláudio Dantas. Ele já bateu demais no governo Bolsonaro. Muitas vezes ele bateu, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, ele bateu por bater. Parece que ele estava fazendo assim algo que é difícil até de falar, né, pessoal, porque às vezes precisa até de advogado depois, né? Mas o cara não estava no normal dele. Ele falava coisas, cobrava coisas assim que não estava dentro dos limites de uma cobrança de um jornalista como ele é. Então a gente sabe que ele agora está mais com uma pegada assim mais à direita, batendo de frente aí com algumas coisas da esquerda, do governo Lula. Mas ele fez um comentário aqui, eu trouxe esse comentário dele, porque ele é muito importante. Eu gostaria que você, que é de direita, você que quer um Brasil melhor, escute o que ele está dizendo, porque eu achei importante, e depois a gente volta aqui vamos acompanhar junto aqui, a gente volta aqui para comentar um pouco. As pessoas, eu acho que a direita está perdendo o fio da meada aqui, nesse caso do Master. Porque o caso do Master é uma grande oportunidade, uma imensa oportunidade, para a direita bater, não é no Master. O Master é só mais um banco médio que se utilizou da política e de estratégias agressivas e no limite ali da legalidade, algumas ilegais, algumas atividades ilegais, algumas no limite da legalidade, atividades que são feitas por outros bancos que não estão sendo investigados. Ontem, anteontem, comentei com o Hugo aqui, a maior parte da carteira do Master é de precatório do antigo Instituto Luau, do IAA. Qual é o banco que mais faz dinheiro com esses créditos? O BTG. Qual é o banco que mais tem batido, vazado informação, está trabalhando para tentar destruir o Master? O BTG. O André Esteves foi preso na Lava Jato. O André Esteves já teve o seu momento de Master, quando ele era o banco que tentava entrar no business dos grandes. Vocês estão percebendo, pessoal? Está falando ali que a direita está batendo no lugar errado. Porque o Banco Master, assim como outros bancos, agora chegou a vez do Banco Master, né? Mas o André Esteves, né, do BTG Pactual, ele já foi, né, já esteve envolvido na Lava Jato, foi a vez dele apanhar. E agora, né, deram uma limpada nele ali, ele voltou, e agora ele é briga de cachorro grande. Agora ele está batendo no Banco Master. Eles têm os motivos, briga de cachorro grande, briga de banqueiro lá de cima, do topo, né, daqueles que realmente controlam. E a gente percebe que essa gente, eles controlam o país, eles ditam as regras no país, eles têm dinheiro, eles compram muita coisa, né? Muita coisa, e eles ditam as regras,
E realmente, ó, vamos continuar ouvindo. Grandes. E aí ele foi lavado, limparam ele, lavaram, deram um banho nele, ele voltou pro jogo, voltou pro game. Tem até um livro aí que escreveram aí, de volta ao game, back to the game. E hoje ele faz o trabalho sujo do Itaú e dos outros grandes. O Itaú é o principal interessado na reeleição do Lula. E Itaú e BTG, já falei aqui, são... Itaú é o principal interessado na reeleição do Lula. Gente, o Lula não é, o Lula é amigo dos banqueiros. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Todos eles integrados pela BlackRock e eles, ambos, são beneficiados por esse ecossistema criado pelo Lula. Então nós temos aqui um Banco Central aparelhado pelo Lula, nós temos um judiciário aparelhado. Temos um Banco Central aparelhado pelo Lula, temos o que ele falou aqui? Ó, escute, vê se isso é mentira. Aparelhado pelo Lula, nós temos um judiciário aparelhado pelo Lula, nós temos um mercado e uma mídia associada ao Lula. O Lula, ele está dominando tudo. Olha, os bancos aparelhados pelo Lula, o judiciário aparelhado pelo Lula, o executivo aparelhado pelo Lula, a mídia aparelhada pelo Lula. O que mais que o Lula não comanda nesse país? Vamos ouvir aqui, pessoal. Mercado e uma mídia associada ao Lula, e a direita está batendo no mesmo alvo. A direita está preocupada em bater no mesmo alvo que o Lula está batendo, que todo o sistema do Lula está batendo. O sistema do Lula está batendo em quê? Vocês percebem? O Lula, a direita, a mídia, eles estão batendo no Alexandre de Moraes? Não, pessoal. Eles não estão batendo no Alexandre de Moraes. Eles estão batendo no Banco Master. Eles estão batendo no Banco Central? Não estão batendo no Banco Central. Eles estão batendo no Master. Estão batendo no BRB, Banco Regional de Brasília? Parece que antes eu falei BRC, mas é BRB? Não, eles estão batendo no Master. Então, onde o Lula estiver batendo, a direita tem que ficar atenta a isso. Se o Lula está batendo no Banco Master, então deve ter outra coisa que preocupa realmente a direita para poder fixar os seus olhos ali, naquilo ali. Vamos continuar. A direita hoje está trabalhando para o Lula. Ontem nós estivemos aqui com o líder, eu até falei com ele, eu falei, por que vocês estão agora passando pano para a Globo? Coitada da repórter que agora está sendo atacada por parte da esquerda, porque a esquerda rachou. Mas quando a direita racha, a esquerda cai para cima. Agora a esquerda está rachada e a direita está a ver navios. Vocês são míopes. Vocês não conseguem enxergar o game, o jogo, o que está em jogo. Vocês estão alimentando um quarto mandato do Lula. Não conseguem enxergar isso? Como o Lula sempre beneficiou os grandes bancos e se beneficia dos grandes bancos, do oligopólio. O Lula nunca enfrentou o oligopólio bancário. Sabe quem enfrentou o oligopólio bancário? O Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Roberto Campos Neto. Mas até onde eu sei, o Roberto Campos Neto foi aquele que mais trabalhou e mais conseguiu descentralizar esse poder econômico financeiro. As fintechs, que agora estão sendo criminalizadas. Porque agora tudo que é fintech é envolvido com o PCC. Tudo que é fintech é crime organizado. O crime organizado ele vai se utilizar de tudo. Aliás, o esquema do Petrolão mostrou que o crime organizado da política se utilizou dos grandes bancos, de todos os grandes bancos. E nenhum deles tomou atitude, apesar de terem ali centenas de milhões até bilhões sendo lavados em contas de doleiros ou de operadores financeiros. Esses bancos nunca foram punidos. Pessoal, é muito sério isso aí. Então, eu assisti esse comentário do Dantas, eu achei interessante. A dica que ele deu ali, né, vou dizer uma indireta, né, mas ele soltou aquela ali, de que a direita realmente precisa focar no que tem que focar e não perder tempo, pessoal. Às vezes a direita perde muito tempo com coisas que são banais. Vou falar para vocês, a direita perdeu aí 2, 3, 4 dias com o negócio de Havaianas, pessoal. Em pleno roubo dos velhinhos do INSS, em pleno escândalo do Master, dos 129 bilhões ali para a esposa do Moraes, e a direita fazendo meme de Havaianas. Não dá, cara. Não dá. A direita a gente tem que ser mais esperto, entendeu? Mais sagaz nessas questões aí. É o que eu penso. Não podemos perder tempo com coisas pequenas. Tem que atacar coisas grandes. Quando eu falo direita, pessoal, não estou falando só a população, não, nas redes sociais, não. Estou falando dos nossos representantes ali, à direita, no parlamento, né, os líderes,
aqueles que têm mais voz, que vão ali vão nas redes sociais. Então, a gente não vê eles. Parece que, vou dizer uma coisa aqui, talvez não vai agradar muitas pessoas, mas parece, tá, pessoal, às vezes que vai aproximando a eleição, parece que a direita, eles vão se afastando um do outro, com medo de algum parlamentar subir de cargo ou tomar o cargo dele. Ele está naquela posição. Então, a direita, às vezes, ela é desunida nesse ponto aí de focar em si próprio, entendeu? Não pensar realmente no povo. E nós aqui fora, nós temos que ficar atentos a isso, porque essa gente vai querer nosso voto. Mas na hora de lutar realmente, de ter estratégia, eu vou ser sincero para vocês, tem parlamentar ali que não tem estratégia nenhuma. Você não vê o cara judicializando nada, você não vê o cara falando uma fala coerente, você vê muitas pessoas ali querendo like, outros nem like quer, né? Eu vou fazer uma crítica aqui, por exemplo, o senador Marcos Pontes, o astronauta do Bolsonaro, né? Bolsonaro elogiava muito, nós temos um astronauta. Cara, mas, vou ser sincero para você, não vejo assim, não vejo aquela pegada de senador. O senador, cara, senador, um representante, né, são 3 em cada estado, senador, um representante, né, da altura de um senador, cara, ficar no mundo, né, um astronauta ficar ali no mundo da Lua, cara, tem que baixar ali os problemas, entendeu? Assumir ali um posicionamento e dialogar mais, entendeu? Parece que chegam ali com medo no parlamento, né, os novatos, com medo, parecendo calouro na universidade, na faculdade, e os que estão lá há mais tempo não abraçam, entendeu? Não forma aquela aliança ali de trabalhar junto, e a esquerda não, cara, a esquerda, né, ela tá, já vai eu aqui elogiar a esquerda, né? A esquerda não, antes do cara chegar, já tá tudo, parece combinado, entendeu? Ele não solta a mão de ninguém, e são muito unidos. E a gente tem que aprender, entendeu? Essas estratégias aí. Por qualquer coisinha, o cara não serve mais, é desleal, não sei o quê. Gente, todo mundo erra. Agora, eu quero mostrar um outro vídeo aqui de um comentário de alguém que é de direita mesmo, que luta, né? Quero mostrar para vocês aqui. Olha só, pessoal. Preste atenção no que o Paulo Figueiredo falou. Eu acho que o próprio cidadão comum se desengajou muito. Vamos começar, que eu acho que eu atrapalhei aqui. Olha o que diz Paulo Figueiredo aqui no Metrópolis, lá no programa, né, no Pavio Curto do Pavivi. Né, Pavivi está aí, nessa bancada, eles ali estão ouvindo o Paulo Figueiredo. Vamos ouvir o que o Paulo Figueiredo tem a dizer sobre a direita. Né, ele está ali, abrindo seu coração, e a gente, pessoal, tem que acompanhar e ver o que esses caras estão falando, porque eles têm conhecimento de coisas que a gente não tem. Tá bom? Vamos ouvir. Eu acho que o próprio cidadão comum se desengajou muito da política, viu, Bernardo? Minha visão hoje de mundo político é uma visão mais associada a um movimento que pode se chamar de populista, né, nacional populista, populismo de direita, que está na moda, digamos assim, no mundo, e eu sempre explico muito sobre o que isso significa. Significa você dar mais poder ao cidadão comum e menos poder às instituições abstratas e às elites e a um establishment consolidado que controla quase todos os aspectos da sociedade, pode ser da mídia, no caso você tem uma Globo que representa um establishment mídia, você tem uma Faria Lima que representa um establishment financeiro, um Joesley que representa também um establishment financeiro, você tem uma classe política, os Ciro Nogueiras, as pessoas que não têm voto, mas têm um tremendo poder em Brasília, e o nacional-populismo acha que as pessoas deveriam ter mais poder. Claro, o STF é o maior símbolo disso, burocratas não eleitos que têm poder sobre absolutamente todos os aspectos da sociedade. A gente entende que o movimento populista é o que devolve à população o poder, é o que restaura a verdadeira democracia com o poder, com o Kratos na mão do Demos, né? Então, mas há um certo desapontamento aqui com a resposta popular brasileira. Por quê? Porque muitos brasileiros optaram pelo efeito avestruz. Né? Eu encontro pessoas nas ruas e eu vejo elas dizendo o seguinte: poxa, eu acompanhava a política intensamente, hoje eu desisti de acompanhar esse troço porque é só desgosto, é só tragédia, a gente só toma derrota, então eu resolvi que eu vou tomar conta da minha própria vida e não vou mais prestar atenção. Optaram pelo efeito avestruz. Só vou voltar aqui, isso aqui é muito importante. Por quê? Pavinato perguntou para Paulo Figueiredo sobre engajamento. Ele fez uma introdução aqui legal, falou sobre os caciques da política, aqueles que realmente fazem a diferença, aqueles que realmente têm muito poder, mas ele está falando sobre o poder do povo, poder da população.
mas ele está fazendo uma crítica aqui pontual à direita brasileira. Aquela direita que não é tão engajada, mas aquela direita que, dos bons costumes, do Deus, Pátria, Família e Liberdade, ficou um pouco com medo, acuada diante de algumas situações. Cara, quando te aperta de um lado, por um lado está te apertando, você não consegue avançar ali, cara, você tem que procurar uma outra saída. A gente não pode, porque foi apertado de um lado, não tem saída, se entregar. Não. A gente tem que ir para outra frente, procurar uma brecha para poder passar. Então, ele perguntou aqui sobre o engajamento, né, do brasileiro, principalmente de quem tem dinheiro, né, do agro, dos empresários, e Paulo está respondendo. Vamos ver aqui, pessoal. Desculpe ter atrapalhado vocês, mas eu achei importante fazer essa introdução aqui, nessa fala dele. Brasileiros optaram pelo efeito avestruz. Né? Eu encontro pessoas nas ruas e eu vejo elas dizendo o seguinte: poxa, eu acompanhava a política intensamente, hoje, eu desisti de acompanhar esse troço porque é só desgosto, é só tragédia, a gente só toma derrota, então eu resolvi que eu vou tomar conta da minha própria vida e não vou mais prestar atenção em política. E eu olho para essas pessoas e falo assim: jura? Você realmente acha que a solução é você fingir que a sua casa não está pegando fogo? E nós temos, isso é visível, o Pavinato, você lembra? Eu não posso reclamar de audiência, né? O Paulo Figueiredo Show é líder de audiência no horário dele na tarde. Eu bato muitas vezes a Globo News na televisão com um programa na internet censurado, apesar de 8 contas de rede social censuradas em cada plataforma. E ainda assim eu consigo bater a liderança de audiência na internet. Mas a gente vê a audiência das pessoas caindo quando as notícias não são animadoras. Olha só, pessoal. A audiência das pessoas cai quando as notícias não são animadoras. Pessoal, Brasil para a direita. Qual foi a última notícia animadora para a direita? A gente não tem, pessoal, notícia animadora. As notícias que a direita tem é de prisão de A, prisão de B, de parlamentar que teve que se exilar, autoexilar, jornalista que teve que se autoexilar, de que foi decretada busca e apreensão na casa de parlamentar fulano de tal, do gabinete tal. Não tem notícia boa para a direita. Então, ele está fazendo uma crítica aqui pontual, uma crítica construtiva. E a direita, me desculpe você aí que está nos acompanhando, a direita, às vezes, olha a situação da própria direita e fala assim, está tudo bem. E é o que ele chamou aqui de comportamento de avestruz, né? Vou esconder aqui a cabeça e vai passar, o problema vai se resolver. Não vai, pessoal, não vai. Se a sua casa, como ele acabou de dizer, se a sua casa estiver pegando fogo, não adianta você virar as costas e falar, olha, não vou fazer nada, vai pegar fogo, vai queimar tudo. Você tem que fazer alguma coisa. O incêndio está começando. Aí você vai virar as costas, começou, não tem como fazer nada. Tem como fazer, sempre tem como fazer alguma coisa. Não existe essa situação, pessoal, de que não tem mais jeito. Só não tem mais jeito depois que morre. Né? Em certos casos até tem, né? Mas não é o meta agora da questão. Em certos casos, para a morte também tem jeito. Mas o que ele está dizendo aqui é muito importante. Vamos continuar ouvindo. E a gente vê o grau de desengajamento das pessoas. O Bolsonaro foi preso, e qual foi a resposta popular à prisão do presidente Bolsonaro? Absolutamente nenhuma. As manifestações, a última manifestação não foi uma manifestação tão expressiva quanto deveria, embora tenha sido muito expressiva, não. E teve parlamentar de direita que falou que se Bolsonaro for preso, o Brasil vai parar. Se Bolsonaro for preso, vocês vai ter guerra civil, não sei o quê. Teve nada. Não teve nada. Por quê? Vocês vão me desculpar, pessoal. A maioria, vou falar dos homens brasileiros, a maioria dos homens brasileiros, não todos, mas muitos, não tem coragem, pessoal, não tem coragem de mandar um e-mail para um parlamentar. Não estou falando, pessoal, coragem de fazer quebradeira, não estou falando coragem de fechar rua, não é isso. Não é esse tipo de coragem que eu estou dizendo. Eu estou falando que não tem coragem de fazer aquilo que está dentro da legalidade. Quer mandar uma mensagem para um parlamentar cobrando ele do posicionamento dele, quer mandar um e-mail para um parlamentar, quer tentar buscar a rede social de um parlamentar e falar com ele, falar para ele o que ele quer, que votou nele, o que ele precisa. A população não faz isso. A população usa as redes sociais para poder, sabe, assim, não sou contra a pessoa usar a rede social para outras coisas, não. Mas muitos não estão nem aí para questões políticas.
E não é bem assim. Vamos continuar ouvindo? Vamos continuar ouvindo, que tem muita coisa importante que ele disse aqui. Tão expressiva quanto deveria ter sido, para a magnitude do problema em que o Brasil se encontra. Então, o que aconteceu com as pessoas? Elas estão desmotivadas. Eu falo assim, meu Deus do céu, agora o trabalho não é mais lutar pela liberdade política, o trabalho é ser cheerleader. Então, muitas vezes as pessoas falam, Paulo, nem pauta isso, porque não vai gerar audiência, notícia ruim. Eu falo assim, mas meu Deus do céu, eu agora virei cheerleader, então vou botar uma roupinha e vou ficar dando pulinho e cambalhota na televisão, para ver se eu motivo as pessoas. Então, eu brinco sempre, né? O próximo governo devia distribuir bolsa testosterona e bolsa Viagra para as pessoas. Porque as pessoas precisam. Qual é a alternativa? Você cuidar da sua própria vida, do seu próprio negócio? O quê? Você acha que você vai poder cuidar da sua loja normalmente e que as consequências de você estar ignorando a política não vão chegar para você? Você acha que você vai poder cuidar do seu emprego normalmente? Seu emprego não vai ser afetado pela desgraça que está chegando ao Brasil? Você acha que é possível você gozar de liberdades mínimas sem que essas liberdades sejam afetadas por esse governo tirânico que decide sobre o que você pode falar? Você acha que o regime não vai se consolidar da mesma forma que todos os regimes totalitários se consolidaram? Pessoal, olha só, ele está dizendo o seguinte, está na cara, né, que ele está dizendo, mas eu vou enfatizar. Você acha que Venezuela se tornou Venezuela da noite para o dia? A população deixou, pessoal. O povo deixou, o povo se acomodou. Você acha que Nicarágua, Cuba, China, você acha que esses países, né, muitos países da África ali, eles se tornaram aquela ditadura da noite para o dia? Não, foi aos poucos. Né? O ditador, ele é assim, ele vai tirando o que a população tem e começa tirando a liberdade. Vem um governo e tira o que a população tem, que é o direito de se proteger, de se armar, né? Cidadãos de bens, ter o seu armamento em casa para proteger a sua família, a sua propriedade, para proteger a sua vida. E é isso que eles fizeram. Quer tirar de você o direito de falar, querem restringir aí, censurar, vamos dizer a palavra correta, as redes sociais. Ou seja, para que você não tenha voz, para que você não tenha a quem recorrer, a quem falar e expor os problemas. Viram lá aquele caso de fraude no concurso, que a pessoa estava em 63º lugar, foi para primeiro, né, do governador, né, o João Campos. Então, se a rede social não estoura aquele escândalo ali, ó, aquilo ali estava totalmente oculto, totalmente blindado, mas as redes sociais, elas expõem. O caso aí dos 129 milhões foi exposto por quê? Rede social, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. Vamos continuar ouvindo, pessoal? E muita gente fingindo que, se não fizer nada, vai mudar, vai passar. Não vai, pessoal, não vai passar. Não vai passar. Tivemos, talvez, uma das maiores etapas de consolidação na semana passada, com uma canetada de um burocrata não eleito, que é o Gilmar Mendes, talvez a segunda pessoa mais poderosa do Brasil, se não a mais poderosa. Você acha mesmo que se você ignorar esse tipo de coisa, nada vai acontecer com você? Ora, eu lamento, porque eu encontro, graças a Deus tem uma comunidade muito grande, muita gente visita aquele lugar que eu vivo, e eu vejo pessoas boas, pessoas trabalhadoras, pessoas com bons valores, com valores morais, que cuidam das suas famílias, e eu vejo pessoas insatisfeitas, mas eu não vejo pessoas com capacidade de ação. E talvez o grande mérito do presidente Bolsonaro, ao longo de toda a sua trajetória política, tenha sido servir como símbolo aglutinador para a ação das pessoas. Mas, ao que parece, eles conseguiram se livrar até certo ponto do símbolo aglutinador e anestesiar a população. Então, sim, há uma insatisfação e uma decepção com as elites políticas brasileiras. Eu acho que a nossa oposição não fez tudo que poderia ter sido feito, embora haja exceções assim. Não fez, Paulo Figueiredo, porque tem muito covarde, líder político, autor político, né, agente político covarde, que só pensa em si próprio, que só pensa em reeleição, que só pensa no seu próprio umbigo, não está nem aí para a população. Essa gente tem que ser varrida da política, meu amigo. São essas pessoas que têm que ser denunciadas nas redes sociais, e essas pessoas precisam ser varridas, retiradas. São pessoas que prejudicam muito o avanço da direita no Brasil. A direita, para quem conhece a direita e sabe o que é, ela quer o bem de todos. Ela quer o bem de todos, até mesmo dos adversários políticos. Ela quer realmente democracia. Mas esses agentes políticos, essa gente que fica aí fingindo ser de direita, mas que não faz nada para mudar o país, sabe? São uns sofistas que só ficam ali engajados em emendas parlamentares, retendo ali o dinheiro do PIX para favorecer a sua base eleitoral, mas não fazem nada
não tem coragem de subir no palanque ali para fazer um discurso à altura, para defender. Muitos políticos nunca falaram nada das arbitrariedades de ministro do STF. Nunca falaram nada. Por quê? Porque eles estão se beneficiando da situação política. Incríveis, mas a nossa classe, muita gente estava preocupada em preservar o próprio mandato e o próprio interesse, com medo das consequências. Houve uma decepção, claro, com as elites financeiras de direito, porque há pessoas de bem que prosperaram no Brasil também, só que essas pessoas são covardes, não há outra forma de colocar. E há também uma apatia popular que é matadora, absolutamente matadora. E eu não vou fingir que isso não existe. Agora, a gente olha isso e as pessoas falam assim, você reclama, né, que as pessoas, os grandes empresários, muitas vezes não patrocinavam a revista Oeste. Será que todas as pessoas que assistiam ao Oeste assinavam a revista, por exemplo? Paulo Figueiredo Show tem uma audiência gigantesca. Todos os episódios eu chego a mais ou menos 1 milhão. Realmente não, Paulo Figueiredo. Tem muita gente que assiste os canais, gosta do conteúdo, gosta do que está sendo falado, do que está sendo exposto, mas ele não tem coragem de investir nada. Tem gente que não tem coragem nem de repassar o conteúdo do que está sendo transmitido. Infelizmente. Eu quero aproveitar aí para você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, que vai nos assistir, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o grupo do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos. Nós precisamos, pessoal, de pessoas conosco para mudar o país. Nós estamos aqui na luta, a gente faz alguns investimentos para que a gente consiga levar a mensagem até vocês. Quem dera, né, se todos tivessem capacidade de ir para as redes sociais, de ter um canal no YouTube, de falar o que pensa, de falar o que acha, de defender Deus, pátria, família e liberdade. Mas nem todos têm essas condições, nem todos podem, nem todos também têm até mesmo a coragem para fazer isso. Mas os que têm, pessoal, vamos valorizar. Eu sempre, quando vejo alguém assim pedindo, eu vou lá, dou like, compartilho aqui, falo, pessoal, assiste aí, tira um tempo, assiste, para poder se engajar, entender melhor o que está acontecendo no país. E, realmente, o que o Paulo Figueiredo falou faz todo sentido. Todo sentido. Tem muita gente aí com dinheiro, com muito dinheiro, que recebe as benesses do povo, mas não está nem aí para o povo. O povo que se dane, o povo que se lasque lá nas filas do hospital, o povo que se dane com as ruas esburacadas, a estrada ruim, o povo que se dane com o esgoto a céu aberto. Então, é isso aí, empresários que só pensam em si mesmo, políticos que só pensam em si mesmo. E o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos varrer essa gente política da vida política. Nós vamos limpar. Tá bom, pessoal? É isso. Eu tenho aqui, pessoal, mais alguma coisa para mostrar para vocês e a gente já vai também concluir. Eu quero mostrar para vocês que as coisas... Olha só isso aqui, ó. Às vezes a gente pensa assim, né? As coisas estão desanimadoras. Mas aí você vê o Merval Pereira, que é daqui, o Globo, e ele diz o seguinte, ó, os deuses estão loucos. Isso aqui saiu essa semana, a postagem dele, né, a matéria dele ali, né, que saiu 30/12. E ele diz o seguinte, os deuses do Olimpo jurídico manobram para que ninguém ou nenhuma instituição possa limitar seus poderes. Pessoal, Merval Pereira, isso aqui não é bolsonarista. Esse cara não é de direita. Olha só o que ele está dizendo aqui do nosso judiciário. Ele não está falando aqui só do STF, pessoal. Supremo Tribunal Federal, não. Ele está dizendo do judiciário. Por quê? Eles militam, eles trabalham para que ninguém venha impor limites aos teus poderes. Isso aqui, ó, é de uma abrangência tão grande. Por quê, pessoal? Quem não quer ser limitado em seus poderes, ele está querendo criar o quê? Uma o resto você já sabe. Não tem outra explicação. Eles querem pautar leis, criar leis,
eles querem pautar a política, eles querem pautar quem pode concorrer à eleição, quem não pode. Então, pessoal, olha só, se o Merval Pereira da Globo está dizendo isso, vamos ver uma outra aqui, pessoal, olha só, o que diz do Estadão aqui, ó, Eliane Cantanhede. Eliane Cantanhede também, pessoal, não é bolsonarista, longe de ser. Olha só, sensação de que o Supremo vive numa bolha do vale tudo. Como se salvar a democracia justificasse qualquer coisa e contrariando a máxima de ninguém está acima da lei. Ela está mandando ler a coluna dela aqui, eu quero fazer um comentário aqui, mas vamos ler aqui embaixo primeiro. Ó. Risco do STF é repetir trajetória de Moro e Lava Jato, do céu ao inferno. Ou seja, eles estão dizendo aqui que, na cabeça dela aqui, ela está fazendo a defesa seguinte, olha, tudo que foi feito com o Bolsonaro e os seus aliados está certo, mas o que vocês estão fazendo agora está errado. Veja como essa gente é maldosa. Veja como essa gente cria narrativa na cara dura. E tem gente, pessoal, o esquerdista, eu não vou dizer que o esquerdista ama isso aqui. Ele acha que realmente o que aconteceu lá foi golpe, que o Bolsonaro queria dar um golpe, seus aliados queriam dar golpe, a irmã Hilda queria dar um golpe com a Bíblia, o cara do algodão doce, o cara da pipoca, mas olha o que os colunistas aqui, ó, aquela mídia ali do Lula, o que eles estão dizendo? Que o que foi feito com o Bolsonaro e seus aliados está certo, só que agora o STF passou dos limites, olha só, do céu ao inferno, em um ano. O Supremo Tribunal Federal atravessou 2025 como salvador da pátria e das instituições ao condenar um ex-presidente e oficiais de 4 estados por tentativa de golpe de Estado, mas morreu na praia. Oh, meu Deus, me dá sabe? Quando eu vejo a pessoa criando a narrativa dessa, morreu na praia, antes do ano novo, afogado em suspeitas éticas graves e relações nada republicanas envolvendo o Banco Master. Essa mulher acha que, depois do julgamento de Bolsonaro e dos seus aliados para cá, foi que o STF se tornou o que ela está dizendo que ele é hoje. Mas não é, pessoal. Há muito tempo, há pelo menos 6 anos, que alguns ministros do STF são o que todos estão vendo agora e que todos estão reconhecendo que eles são agora. Há muito tempo que eles são assim. Então, essa narrativa aqui de que eles foram certinhos, de que eles defenderam a Constituição, de que eles fizeram tudo perfeitamente, até o caso do Banco Master estourar, isso é narrativa, isso é mentira. Isso é mentira. E tem gente que vai acreditar nisso. Olha como essa gente é hipócrita, cara de pau. Pensa que engana todo mundo, mas não engana. Então, pessoal, vamos lá. Acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Quero terminar com essa aqui, pessoal. Ó. Osmar Terra, senador. Osmar Terra é um senador, assim, ele batalhador, sabe? Gosto do trabalho dele também, apesar de ser... Não é apesar, né? E já lutou muito, já está cansado, mas é um guerreiro. E ele diz aqui, ó, o que Margaret Thatcher sempre afirmou. O pior inimigo do socialismo não é o capitalismo, é a realidade. O pior inimigo do socialismo, do comunismo, pessoal, é a realidade. O que eles ensinam, o que eles pregam, o que eles querem pautar, o que eles querem viver, não dá certo. Ou se dá certo, é só por um tempo. Quando vem a realidade, quando eles veem que realmente um povo para crescer, um país para ser livre, ele precisa ter as suas bases, que é a família, que é ter liberdade, que é amar a sua pátria, que é defender a sua soberania, não essa palhaçada de defender a soberania aí, colocando gente inocente atrás das grades. Não é isso, não é essa patifaria, não. Eu estou falando de coisa séria. Como países sérios, que têm realmente uma democracia, que realmente vivem ali um Estado de direito. A realidade, pessoal, ela impõe. A realidade, a verdade, ela sempre vai se impor e ela vai romper com a mentira, com as narrativas. Então, meus amigos,
2026 realmente é um ano, né, final de 2025 para 2026, já estamos colhendo, é um ano de que a realidade da corrupção, da safadeza de muitos políticos e muitos agentes políticos e muitos homens poderosos do Brasil está batendo na nossa cara, esfregando na nossa cara, para que nós, brasileiros, realmente abramos os olhos e tomemos atitudes de cidadãos de bem, cidadãos que vão fazer a diferença na hora de votar. Então é isso, pessoal, quero terminar aqui com vocês. Estamos aqui com quase 1 hora de live. Eu quero terminar com vocês aqui com esse recado aqui. Olha, vamos terminar com chave de ouro, porque o nosso 2026 vai ser bênção. Quero terminar aqui com esse recado da primeira-dama, a eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela começa aqui, ó, dizendo, há um post dela no X, ela diz, obrigado, Senhor. Mais um ano termina. Iniciaremos mais uma jornada na construção de um país melhor. Cremos que a renovação do Brasil virá pela força das famílias de bem. Hoje vivemos momentos difíceis, mas isso nos fortalecerá. Esperança e resiliência são as nossas marcas. Lembraremos sempre daqueles que estão sofrendo perseguições. Lutaremos sem cessar para que haja justiça verdadeira no Brasil. Porque até que hoje aqui está aí, não está nada verdadeira. Só narrativa e rasgamento da Constituição. O rasgamento da Constituição foi boa, né? E temos certeza de que Deus caminha conosco. Caminha, sim, com certeza. Pele e mulher, transformando vidas, edificando nação. Então está aqui, eu vou passar para vocês esse vídeo agora, no finalzinho, e a gente vai encerrar logo após o vídeo. Jó era íntegro, reto, fugia do mal e a Deus temente. Mas Satanás questionou se ele era mesmo crente. Seria Jó fiel apenas pelo que lhe tem dado? E Deus permitiu então que Jó fosse provado. E quando perdeu tudo que tinha, ainda ergueu sua voz ao Senhor, declarando em meio à sua dor: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na prova, não deixarei de crer. Meu Deus é fiel, Ele me faz renascer. Assim é provada a fé de um servo de verdade. O mundo acusa, julga, lhe imputa a maldade. Mas o crente fiel entende que o Pai dá permissão. Na dor e na luta é moldada a fé do cristão. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na prova, não deixarei de crer. Meu Deus é fiel, Ele me faz renascer. Mesmo com chagas do corpo e a alma cansada, de joelho no pó, a fé segue inabalada. Pois quem confia no Deus soberano sabe que no fim a vitória está no plano.
É isso aí, pessoal. Lindo vídeo ali, desejando aos brasileiros, Michele Bolsonaro, muito obrigado por esse vídeo para o Brasil. Agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da família, de toda a família, Bolsonaro, Laurinha, Carlos, Renan, Eduardo, Flávio, todos os seus familiares também que estão aí ajudando o presidente. Nós somos gratos a vocês por não desistirem do nosso país, não desistirem do Brasil. E nós estaremos juntos nesse 2026 para fazer, somar e ver diferenças no nosso país. É isso aí, pessoal, a gente termina por aqui. Mais um Factual News com vocês. Trouxemos aí algumas notícias, são milhares de notícias durante a semana. A gente não dá conta de trazer todas, mas trouxemos aí algumas. Esperamos que vocês gostem do que nós apresentamos aqui para vocês, do bate-papo que a gente teve aqui. E peço a você que realmente nos ajude. O canal é novo, a gente começou agora um novo projeto. E eu peço a você que está nos assistindo, que vai nos assistir, deixe seu like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, para que possamos fortalecer, para que possamos crescer juntos em 2026 e fazermos realmente um Brasil melhor para aqueles que amamos e para aqueles que muitas vezes nós nem conhecemos. Mas nós cremos que algo bom vai acontecer no nosso país esse ano, as coisas vão melhorar. Eu peço a você que realmente se inscreva, nos ajude. O pessoal fala, o pessoal gosta de um like. Pessoal, nós queremos fazer o nosso trabalho. Não é questão de like, não é questão de ser amado, não é reconhecido, não é nada disso. Nós queremos contribuir, nós queremos fazer a nossa parte. Então, se a sua parte for dar o like, divulgar o canal, se inscrever, faça a sua parte, nos ajude, contribua, tá bom, pessoal? É um prazer estar com vocês nessa tarde de 1º de janeiro, né, de 2026. Que seja um ano de bênção para a sua vida, para a vida de sua família. Eu desejo tudo de bom para o povo, para a nossa nação brasileira. Tá bom, pessoal? É isso. A gente vai ficando por aqui. Até mais.